Boa noite, queridos. Boa noite. Na continuidade do nosso culto de hoje. Bem, como vocês sabem, neste ano de 2017, nós temos estudado um tema básico, né? Crescimento e discipulado, né? E esse é o nosso versículo-chave. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós temos aprendido na palavra de Deus a importância do discipulado, não é? E o discipulado, ele por si só é um crescimento, não é? Então é um crescimento espiritual, mas também um crescimento numérico, não é? Então nós temos estudado isso no decorrer desse ano. O que é discipular? Discipular, basicamente, bem simples, é treinar um novo discípulo. Isso tanto no que diz respeito ao estudo bíblico da palavra de Deus, quanto na formação de um caráter cristão desse discípulo. Auxiliar ele, orientar essa pessoa, né? É uma pessoa mais experiente ajudando uma pessoa menos experiente. É um treinamento espiritual. Desde o começo do ano, eu tenho desafiado a igreja. Você tem investido em alguém esse ano? Você tem estudado a Bíblia com alguém? E quando eu falo estudar a Bíblia, eu não quero dizer apenas um estudo de levar o Evangelho para alguém, mas até mesmo um discipulado. Às vezes você escorar em alguém, encostar em alguém, colar em alguém, né? E dar um apoio espiritual que talvez essa pessoa está precisando. Às vezes essa pessoa está com dificuldade no casamento. Às vezes a esposa está com dificuldade de ser submissa ao marido. E você, como uma esposa mais experiente, pode auxiliar essa irmã em Cristo. Chega nela. Você talvez tenha intimidade, tenha carinho por ela. Fala, olha, irmã, você está tendo dificuldade nessa área? Eu posso te ajudar, a gente pode orar juntas. A gente pode estudar um texto da Bíblia que fala sobre esse assunto. Às vezes você tem um irmão em Cristo que tem dificuldade em amar a sua esposa. A esposa dele, claro, né? E você que talvez como um homem mais experiente pode chegar e dizer, olha, irmão, está tendo dificuldade nessa área, eu posso te ajudar. Talvez pais com filhos, ou talvez até filhos com pais, não é? Porque se você precisa de ajuda, você também pode chegar em outra pessoa e falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Você pode orar comigo? Você pode me orientar? Você pode me discipular? Muito importante isso, essencial isso. No sermão de hoje, queridos, nós vamos aprender a importância do discipulado, observando a vida de um servo de Deus. Esse servo de Deus, ele foi treinado e ele foi acompanhado enquanto ele assumia responsabilidades na sua vida. O nome desse servo é Josué. Ele se tornou um grande e exemplar líder do povo de Deus. Eu quero dar, primeiramente, algumas pequenas informações sobre ele. A Bíblia não fala com todos os detalhes a sua origem, né? Mas é muito provável que ele nasceu no Egito, né? Debaixo da escravidão de Faraó. De acordo com o livro de Números, capítulo 13, versículos 8 e 16, o nome de Josué originalmente era Oséias. Ele não chamava Josué, chamava Oséias. Ele era filho de um tal de Num. Já viu quando acontece agora, você faz assim, Num, né? É quase isso, é Num. Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é salvação. E a Bíblia diz lá em Números 13, versículo 16, que Moisés passou a chamá-lo de Josué. Né? Não dá muitas explicações, talvez porque o Senhor é a salvação. A salvação está no Senhor somente, né? Mas é importante a gente saber disso, tá? Então, no sermão de hoje, basicamente, eu quero destacar 3 fatos marcantes no discipulado de Josué. E quero aplicar esses fatos em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Ok?
Ok. Primeiro fato, Moisés foi um exemplo para Josué no amor pela presença de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo 33. Hoje nós vamos estudar o Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 33, os versículos 7 a 11. Amém? Êxodo 33, dos versos 7 a 11. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Isso não te chamou muita atenção? Moisés, o grande líder do povo de Deus, aquele que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito, construiu uma tenda, uma barraca temporária. Lembra que eles ainda não tinham tabernáculo, ok? Então Moisés armava uma tenda, uma barraca temporária, distante do arraial, do acampamento, onde estavam todos os judeus. Uma certa distância, um lugar mais sossegado, mais tranquilo. E ali, Moisés buscava a Deus. Diz o versículo 7, que quem quisesse buscar o Senhor ali, também podia. Olha aí o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Moisés montava a tenda para si, mas ele permitia que outras pessoas também pudessem estar ali, buscando o Senhor naquela tenda, naquele local. Ok? Moisés tinha um hábito, diz aí o versículo 7, que ele costumava fazer isso. Né? Ele tinha o hábito de ir tirar um tempo tranquilo, um tempo somente dele e do Senhor, um tempo de devoção, um tempo onde ele buscava, onde ele adorava o Senhor. E é brilhante o texto mostrar a intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés não falava com Deus através de outras pessoas, de intercessores. Moisés falava com Deus face a face. Isso quer dizer, não que Moisés via o rosto de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é espírito, mas falava boca a boca com Deus, sem intercessores. Não era através de sonhos, nem de visões, falava com Deus e Deus falava com ele. Dessa forma. Né? Moisés tinha essa intimidade com Deus. E o povo ficava cheio de temor, surpreso, ficava de longe, só observando, quando a nuvem vinha e descia. E ali Deus se manifestava, falava com Moisés. E Moisés falava com Deus. Agora,
O mais brilhante para mim aqui do nosso contexto de hoje, do nosso sermão de hoje, é que Josué ia com Moisés, não é? E ele ficava lá de fora, da tenda, não é? Josué não tinha essa intimidade toda ainda, né? Com Deus. Mas tem algo importante nesse texto que me faz ficar alerta, surpreso, maravilhado. É que o texto diz que Moisés tirava o tempo dele com Deus, depois Moisés foi embora. Afinal de contas, ele também fazia outras coisas, não é? Mas Josué persistia em ficar ali. Josué, diz o texto, não se apartava da tenda, ficava lá por mais algum tempo. Não é que ele ficava lá a vida inteira, mas ele ficava lá mais. Depois que Moisés ia embora. Ele permanecia lá por mais algum tempo, irmãos. E isso é brilhante. É brilhante observar que Moisés, através da sua vida, mostrou para Josué a importância de buscar intimidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E Josué aprendeu assim. Josué aprendeu a permanecer na presença de Deus, a buscar mais a Deus, a entender que ele precisava um pouco mais, de mais tempo, na presença de Deus. Então, o primeiro fato marcante no discipulado de Josué é que Moisés foi para Josué um exemplo de amor pela presença de Deus. Moisés desfrutava a presença de Deus, falava com Deus face a face. E Josué, depois que Moisés ia embora, ficava lá mais um tempo, buscava a Deus mais um pouco. Ele sabia que ele precisava daquilo. Ele precisava buscar a Deus, né? Então Moisés foi esse espelho, esse modelo, esse exemplo da busca pela intimidade com Deus. E Josué aprendeu isso cedo, né? O texto diz, olha só, o moço Josué, não é? Josué aprendeu isso cedo. Ok, segundo fato marcante no discipulado de Josué é que Moisés ensinou a Josué a importância de ser um servo fiel e paciente. Observando a vida de Josué, eu passei a semana estudando a vida de Josué. Busquei todos os versículos que falavam sobre Josué. Investiguei a vida de Josué, né? E vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre isso, ok? Permanece aí onde você está, no capítulo 33. Olha de novo o versículo 11. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor. Isso significa seu servo, seu auxiliar. Ok? Presta atenção nessa palavra. Agora volta para Êxodo 24. O versículo 13. Nós vamos andar um pouco aqui, hoje, nos textos da Bíblia, ok? Êxodo 24, versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Presta atenção só nessa frase, ok? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, servo de Moisés, auxiliar de Moisés, ok? Agora, anda comigo, mais adiante, depois de Êxodo, temos Levítico e depois Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 28. Números 11, 28. Diz Josué, filho de Num, servidor de Moisés, servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Ainda não acabei, irmãos. Depois de Números tem Deuteronômio, depois de Deuteronômio tem Josué, capítulo 1, versículo 1.
Josué 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou... Oi? Não. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este quem? O Senhor, né? Falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, irmãos. Então aparece 4 versículos na Bíblia, 4 vezes. A frase, Josué, servo, servidor, auxiliar de Moisés. Ok? Irmãos, Josué serviu a Moisés. E não foi pouco. Não foi por pouco tempo. Josué serviu a Moisés por 40 anos. 40 anos auxiliando Moisés. Desde quando ele saiu do Egito até quando a sua morte. 38, 39, aproximadamente 40 anos. Aproximadamente 40 anos servindo o líder do povo de Deus, Moisés. Irmãos, vocês que conhecem a história bíblica, principalmente aqui do Velho Testamento, vocês vão se lembrar que Moisés tinha 2 irmãos, Arão e Miriam. Em Números, capítulo 12, a gente não vai ver isso hoje, conta a história da rebelião de Arão e Miriam contra Moisés. Eles tiveram inveja da autoridade de Moisés, que Deus concedeu. Eles cobiçaram a liderança de Moisés. Mas Deus vai falar só através de Moisés? Agora não, Deus vai falar através da gente também. A gente também é importante. Aliás, nós somos até da mesma família, do clã, não é? E Deus puniu os 2. Porque eles se revoltaram, eles invejaram a liderança de Moisés. Interessante que a Bíblia em nenhum momento relata Josué invejando a liderança de Moisés. Pelo contrário, 40 anos. Josué, faz isso aqui para mim. Sim, senhor, estou indo fazer. Josué, arruma isso aqui para mim. Sim, senhor, estou indo arrumar. Eu vou ler alguns versículos com vocês, interessantes, que falam sobre isso. Ok? Moisés ensinou a Josué a servir, a aprender e a se preparar. E deve ter sido duro, irmãos. 40 anos. Você só ali, né? Fica imaginando a nossa geração XYZ de hoje. Não tem mais paciência. A tecnologia chegou de tal forma que a gente não quer perder, entre aspas, tempo com nada. Eu já estou pronto, né? Recentemente foi lançado um filme, uma animação de um bebê, né? O poderoso chefinho. O bebê já nasce mandando. Ele já manda, não é? E assim é a nossa geração, já nasce mandando, já nasce sabendo de tudo, não é? Não precisa aprender mais nada, não é? E, irmãos queridos, isso serve para os pequenos, para os médios e para os grandes. Todos precisamos aprender pacientemente, debaixo da autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas. Talvez é seu pai, sua mãe, talvez é seu professor, talvez é seu pastor, seu presbítero, seu marido. Todos temos que aprender. Talvez até o seu patrão, não é? Todos temos que aprender. E Deus colocou autoridade sobre nós. Governo, até mesmo para aprendermos. Aprendermos todo tipo de coisa, até mesmo a sermos pacientes, a sermos longânimos. Então lembra disso. Moisés ensinou Josué a importância de ser um servo fiel e paciente, porque foram 40 longos anos servindo Moisés.
Terceiro fato marcante que eu quero destacar hoje. Moisés confiou a Josué tarefas mais profundas, gradativamente. Moisés não simplesmente falou: Josué, vai lá para frente agora e resolve tudo. Porque Josué ainda não estava preparado para aquilo. Foi devagar, dando tarefas mais profundas, mais difíceis, ok? A primeira vez que Josué aparece na Bíblia, está lá em Êxodo 17, eu quero convidar vocês para irem lá. Êxodo 17, versículos 9 e 10. Está na tela. Êxodo 17, versículos 9 e 10. Êxodo 17, versículos 9 e 10. Diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué. Josué, primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia. Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Irmãos, primeira vez que aparece Josué na palavra de Deus. Aqui, aparentemente, Josué é como um comandante de tropas, talvez um general, né? Se bem que o exército de Israel não era bem um exército, né? Eles não tinham formação militar. Mas Moisés disse para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Você vai ajuntar esses homens e você vai liderá-los nessa peleja, nessa batalha. O primeiro inimigo que eles enfrentaram depois de saírem do Egito, primeiro exército que eles tiveram que batalhar, os amalequitas. Ok? Então, na primeira aparição, ele já foi promovido a comandante, né? A general do exército de Israel, humilde exército de Israel. Ok? Mas é interessante notar, irmãos, que Moisés ele confiou na capacidade de Josué para escolher alguns homens, ou vários homens, e enfrentar os inimigos. É lógico que Moisés sabia que Deus estava com eles, né? Mas ele delegou essa tarefa para Josué. E no versículo 13 nós vemos que Josué venceu a batalha. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Venceram a batalha. Essa é a primeira vez que aparece Josué na Bíblia. Depois disso, irmãos, Josué aparece não mais como um general, mas talvez como um pupilo, como um trainee, como alguém que é treinado pelo seu mestre, né? Então, nós passamos lá para o capítulo 24 de Êxodo. Capítulo 24, Moisés está subindo ao Monte Sinai, pegar as tábuas da aliança, ok? Capítulo 24. Deus estava transmitindo ordens para Moisés. E olha o que diz no versículo 13, 24, 13. Nós lemos já o 13, mas vou ler o 13 e o 14, tá? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Ok? Então, Moisés foi e levou com ele Josué, o seu auxiliar, né? O seu servo, o seu pupilo, aquele a quem estava treinando. E aí depois ele desce, no capítulo 32, ele desce do monte. Desce do monte, capítulo 32, cadê? 17, está lá já. Capítulo 32, 17. Lembra que Deus falou para ele, Moisés, melhor você descer que seu povo já se corrompeu, não é? E aí Moisés desce, Josué vem com ele, versículo 17.
Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Então Josué achou que estava tendo uma guerra lá. Ele não sabia que de fato estava acontecendo, que era uma festa idólatra, que estava acontecendo lá embaixo. Mas então eu quero só destacar que Josué foi com Moisés e voltou com Moisés do monte. E ainda no capítulo 33, nós já lemos, mas eu quero dizer de novo. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué estava sempre junto de Moisés, sempre próximo, sempre aprendendo com Moisés. Ok? Então, primeiro ele é visto como um comandante, depois como um aprendiz. Ok? Aqui, eu vou passar para Números, capítulo 11. Vamos lá comigo. Números, capítulo 11, verso 16. Números 11, 16. Olha o que acontece aqui, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então Deus disse para Moisés: escolhe e separa 70 homens maduros, que você sabe que serão capazes de ajudar você a julgar esse povo. Ok? Versículo 24 agora. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Versículo 28, olha quem está lá, gente. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos 70, irmãos. Ele era um dos 70 escolhidos para liderar o povo, para ajudar Moisés a julgar o povo. Ok? Então, já teve um upgrade aqui, ó. Ele saiu de comandante para um aprendiz, e de um aprendiz para um ancião já, um superintendente, alguém que ia ajudar Moisés a julgar toda aquela multidão dos judeus, ok? E eu já estou acabando, ok? Agora, Números, capítulo 13, 2 capítulos adiante, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha! Quer dizer, escolhe de cada uma das 12 tribos um homem, um representante. Esse representante vai ser chamado de príncipe da sua tribo. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Olha, de ancião ele já virou príncipe. Ele foi um dos espiões que foram enviados para observar a terra de Canaã, a terra prometida. E claro, ele e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias. Olha, a terra é ótima, os inimigos são grandes e fortes, mas o Senhor é conosco. Não é? Todos os outros 10 falaram: não, Deus trouxe a gente aqui para matar a gente aqui nesse lugar. Ó, só tem gigante lá. Josué foi chamado para ser um espia. E por último, Números, capítulo 27.
versículo 18 a 23. Números 27, do 18 ao 23. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Tá bom até aqui, irmãos? O outro texto, é o último texto dessa noite. Deuteronômio 31. Deus então ordena a Moisés: está na hora, traz Josué para cá, impõe as mãos sobre eles, na frente de todo o povo, porque ele vai liderar o povo a partir de hoje. Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Irmãos, finalmente Moisés apresentou Josué ao povo como o escolhido de Deus para liderar os judeus após a sua morte. Nós sabemos que Deus escolheu Josué. Nós sabemos que Deus deu a Josué o Espírito. Eu li esse texto aqui em Números 27. Tem outros textos que falam que ele tinha o Espírito. Depois eu posso mostrar se vocês quiserem. O que mais? Nós sabemos também que Josué passou mais tempo aprendendo sobre liderança do que propriamente liderando o povo de Israel. Ele ficou cerca de 40 anos debaixo da autoridade de Moisés. E ele ficou cerca de 20 anos liderando o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Queridos, nós sabemos que poucos hoje, em nossos dias, estão dispostos a servir. Poucos estão dispostos a se submeter à liderança de outras pessoas. Poucos cristãos se animam a aprender com a experiência e a liderança e o treinamento daqueles que são mais experientes. Eu quero dizer para vocês que o discipulado é essencial para o crescimento espiritual, faltou aqui, individual e também coletivo. O discipulado, irmãos, é essencial para o crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. O discipulado é fundamental para isso. A gente vê isso na vida de Josué. Na maneira como Moisés treinou Josué e como Josué aprendeu de Moisés. Aprendamos, irmãos, com o exemplo de Josué. Josué aprendeu com Moisés a amar a presença de Deus. Presta atenção, você que é um homem ou uma mulher madura, se considera maduro, experiente, esse é o maior legado que você pode deixar. Você que é pai, você que é mãe, amar a presença de Deus é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, para os seus descendentes. Assim como Moisés amava a presença de Deus, Josué aprendeu a amar a presença de Deus. E ele ficava lá até um pouco mais, desfrutando da presença de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, a intimidade com Deus. Então, meu querido, seja um exemplo de amor pela presença de Deus. Seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para os seus liderados, seja um exemplo para os mais jovens. Amar a presença de Deus. Você que é mais jovem, mais inexperiente,
eu quero te desafiar dizendo, aprenda a amar a presença de Deus. Observe aqueles que estão próximos a você, que são mais maduros, mais experientes. Aprenda a amar a Deus como eles amam a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a estudar a palavra. Aprenda a compartilhar o Evangelho. A amar a Deus. A amar a presença de Deus. Não rejeite isso. Segunda aplicação. Josué aprendeu com Moisés a ser um servo fiel e paciente. Então, queridos, ensine os mais jovens e inexperientes a servirem com paciência. Às vezes é difícil, não é? Mas persevere. Ensine os mais jovens. Ensine seus filhos. Ensine os novos convertidos. Às vezes a gente quer cortar caminho, encurtar o caminho, fala, não, já está bom, já está pronto, põe ele lá. E às vezes não está pronto, não está preparado. Ensine os mais jovens, os mais inexperientes a serem pacientes, a serem fiéis. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus espera da gente não resultados. Deus espera da gente fidelidade. Se a gente for fiel a Deus, Ele vai produzir os resultados que Ele quiser. Né? Às vezes a gente fica ávido por resultados e a gente corta caminhos. A gente coloca pessoas despreparadas em lugar que elas não estão prontas para estar. Treine os mais jovens e inexperientes até que eles estejam prontos a assumir responsabilidades. Você que é mais jovem, querido, aproveite o tempo que você tem para servir, para aprender, para se preparar. Seja fiel. Não acho que você está pronto. Primeiro, ninguém está pronto, né? Todo mundo está num processo. Não rejeite. Não se apresse a liderar. Deus tem um tempo certo. Não rejeite a liderança que Deus colocou sobre vocês. Vocês que são jovens ainda. Deus colocou o pai e mãe para essa liderança na vida de vocês. Não rejeite essa liderança. Obedeça. Nós falamos sobre isso aqui já. Deus colocou a esposa, o marido, sob a autoridade. Como autoridade sobre sua vida. Ouça seu marido. Atenda seu marido. Às vezes é difícil, né? Ouça. Por último, não menos importante, Josué aprendeu com Moisés a assumir tarefas gradativamente. Seja sábio ao treinar os mais jovens. Dá um pouco de cada vez, né? Para que essas pessoas se acostumem, aprendam a fazer melhor. Como Moisés fez com Josué, né? Então delegue responsabilidades dentro da capacidade de cada um. Dentro do limite que cada um tem. Não lance uma carga maior do que ele pode suportar. Você que é mais inexperiente, dê um passo de cada vez. Sabe, quando alguém te der uma tarefa, cumpra essa tarefa. Cumpra com prazer, com alegria. Falar, não quero esse negócio. Não. Cumpra com prazer. Porque você está aprendendo. Não acha que você sabe tudo, porque você não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Nós estamos sempre num processo. Ok? Olhe para a vida de Josué. Josué aprendeu a amar a Deus. Amar a presença de Deus. Josué aprendeu a ser um servo fiel e paciente. Josué aprendeu a assumir responsabilidades gradativamente. E você? O que você tem aprendido? Invista em alguém esse ano. Ou, se você ainda não é capaz de investir em alguém, peça a alguém que invista na sua vida. Peça auxílio na sua vida espiritual. Peça a alguém que discipule você, que treine você naquilo que você precisa. As suas dificuldades, a vencer pecados. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela palavra do Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, porque pudemos observar na vida de Josué como o Senhor trabalhou na vida dele, Pai. E como o Senhor deixou um legado
da importância do discipulado através da vida de Josué. Ó Deus, ajuda-nos a aprendermos com esse padrão, com esse modelo de alguém que aprendeu com paciência e fidelidade a servir durante tantos anos. Alguém que não se rebelou contra as autoridades, mas esteve sempre ali ao lado, aprendendo, se doando. Ajuda-nos, Deus, a aprendermos com Josué, a pegarmos tarefas devagar, gradativamente. Ó Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus, a vencermos essa semana, no poder do Senhor, Pai. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Deus fortaleça cada um.